O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, Pai, ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ao Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso, consagramos todo o nosso, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso, consagramos todo o nosso, consagramos todo o nosso ser a ti. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio
ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e canta comigo. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adore ao Senhor. Adoremos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso, consagramos todo o nosso, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso, consagramos todo o nosso, consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Jesus. Não só consagre o teu coração, mas teu corpo, tua alma e o teu espírito. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade te alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me transmitir a sua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir a sua mão, me traz à tona pra respirar
e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pastoras? Aleluias, aleluias, louvado seja o Senhor. Obrigada, minha irmã, obrigada por esse louvor, lindo esses louvores que você escolheu hoje para nós aqui. Amém. Minhas irmãs, sejam todas bem-vindas aqui mais uma vez. Estou super feliz aqui toda quinta-feira que passe rápido para a gente estar juntas novamente. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. E para dar início aqui ao nosso culto de hoje, eu tenho aqui uma palavra que eu trouxe para vocês, independente do que a gente está vivendo hoje na Terra, no Brasil ou aqui, que diz lá em Romanos 8:38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu quero agradecer ao Pai por estar aqui presente, Espírito Santo, mais essa oportunidade de estarmos aqui glorificando ao Senhor. Pastor Alexandre, você quer falar alguma coisa? Já ia começar a orar. Oh, glória! Não, né? Só dar boas-vindas a todos em nome de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, né? Muita bênção estar com vocês e também muito feliz por estar recebendo o apóstolo Marco, né? Que tem um projeto muito lindo, né? Muito abençoado que vai, né? Nos dar essa honra de mostrar para nós, né? Para a gente participar também desse projeto abençoado, né? Que Deus abençoe ele, em nome de Jesus. Amém, pastora Fabiana? Amém, amém. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Espírito Santo, por mais uma vez estar presente aqui entre nós. Obrigada, papai, por tua presença, pelo teu amor, Senhor, pelo teu carinho, Senhor, pelo teu perdão. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por Senhor nos proporcionar, papai, alimento que vem do céu, alimento que vem diretamente do teu trono, Pai, e vem para os teus filhos, Senhor, nos encher cada vez mais, que nós possamos nos esvaziar essa noite, Espírito Santo, e nos encher cada vez mais de ti, por essa palavra, tudo que o Senhor está nos trazendo. Obrigada por cada irmão que está aqui, Pai, por aqueles que ainda vão vir, e por aqueles, Senhor, que vão assistir esse vídeo, papai, que vão se encher da tua presença, que os teus anjos já estejam aqui neste local, papai, selando este lugar, pai, este culto, papai, e selando esta palavra em nossos corações. Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar o teu filho, Senhor, por estar aqui, Senhor, somando nesta obra, Pai. Abençoa grandemente o seu ministério, Senhor, a sua família, a sua vida. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apóstolo Marco, seja bem-vindo, apóstolo. Para nós é uma honra poder receber o Senhor aqui grandemente. Estamos muito felizes aqui e sem palavras. Que o Senhor sinta-se à vontade e deixa o Espírito Santo lhe usar, deixa o papai usar. Pode só ligar a câmerazinha, o áudio, isso. Não está ligado. É só clicar no microfone, No apóstolo. microfone, apóstolo. Embaixo. Abaixo do... Aí, ligou, né? Oh, glória. Olha, é assim... Do jeito que o senhor clicou na câmerazinha, o senhor vai clicar agora no microfone. Agora no microfone. Então, apóstolo, o senhor sai e entra de novo. Vou colocar para fora, então, tá? Aí o senhor entra de novo.
olha aí se ele Não, está que como não. administrador, ele. Aleluia. Deus é bom. Gente, estou muito feliz. Pastora Edna, a irmã Arlete do meu coração está aqui conosco, a irmã Vera, a mulher do Instagram lá, que tem um. Como é o projeto lá, Vera? Eita, Glória, Vera não pode falar, mas ela tem um projeto muito lindo, né? De orar em línguas todos, não, eu acho que é terça, quarta, não sei bem os dias, mas quase todo dia de manhã e no final da tarde ela está orando em línguas lá no Instagram, né? Bênção demais esse projeto, né, dela, que Deus colocou no coração dela. Amém, apóstolo, deu certo, louvado seja Deus. Porque a pastora Fabiana tinha desativado Tinha meu microfone, desativado. só ela que pode ativar. Amém. Glória a Deus. Isso é bom. Ai, tá todo mundo sorrindo. Deus Olha isso aqui. Amém. Pode ficar à vontade. A culpa é da pastora Fabiana mesmo. Não, ela está parecendo uns engenheiros do Rio de Janeiro, que eu trabalhei muitos anos numa construtora com eles, né? Eu sou engenheiro civil, e eles me convidavam para almoçar, mas não dava o endereço da casa deles, né? Abafa o caso aí, gente. Desse jeito. É uma honra para mim estar aqui com vocês, e um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para as irmãs, né? Parece que eu sou o único bolinha que tem aqui, né? Só o Clube da Luluzinha que eu estou invadindo hoje aí. Não, tem o pastor Marcelo aí, que mora na América, acho que é em Flórida ele, está aí tá, conosco. bastante. Deus Bom, bolinha. meu nome é Marco Yamin, né? Eu sou casado com a Elvira, nós temos 3 filhos, 5 netos. Eu trabalhei muitos anos como engenheiro civil em grandes construtoras aqui do Brasil. Ela foi uma empreendedora, dona de muitas lojas aqui. Nós pastoreamos igrejas durante 24 anos. E nos últimos 5 anos, Deus nos chamou para substituir um missionário americano que durante 30 anos tinha cuidado de órfãos e viúvas em 5 países da África. Entre eles o Quênia, a Somália, a Tanzânia, Uganda e Ruanda. Mas, para sua honra e para sua glória, Jesus hoje já nos colocou em 17 países da África. Nós somos os fundadores do African Aid International, que é o socorro aos africanos. Estamos cuidando, alimentando, evangelizando, vestindo e estudando cerca de 20 mil órfãos e viúvas na África hoje. Então, para nós é um grande sonho que se realiza. Cremos que fomos forjados durante toda a nossa vida, eu e ela, para ir para os confins da terra. Nós estivemos em Jerusalém, estivemos em Judéia, estivemos na Samaria e agora estamos nos confins da terra, porque nós sabemos que estamos nos últimos dias desse mundo tenebroso. Estamos nos últimos dias. Nós somos a geração que Deus escolheu para testemunhar a volta do Salvador. Então, nós não devíamos estar nem preocupados, nem ansiosos com nada que está acontecendo, nem no Brasil, nem no mundo. Porque tudo isso aí foi Jesus que falou que ia acontecer. Então, nós estamos vivendo tempos de decisão. Eu queria compartilhar rapidamente uma palavra com vocês, porque eu sou um evangelista, né, gente? E o evangelista normalmente só conhece os 4 ou 5 versículos da Bíblia, né? Então, eu queria compartilhar Deuteronômio 30, 19 e 20. Todos vocês sabem, todos nós sabemos que as decisões que nós tomamos hoje é que vão definir o que nós vamos ser amanhã. E lá em Deuteronômio 30, 19, Deus nos dá uma escolha. Ele diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que você e os seus filhos vivam. E aí, ele diz no versículo 20 o que é essa escolha. Entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte.
é amar ao Senhor teu Deus, dar ouvidos à sua voz, a chegar-se a Ele, pois Ele é a nossa vida e é o prolongamento dos nossos dias. Eu estava comentando com as pastoras Fabiana e Alexandra, antes de iniciar a reunião, que eu tive a oportunidade nessa vida de ser diretor de um dos maiores grupos agropecuários do mundo, né? E a Elvira teve a possibilidade de ter uma série de lojas dessas de multimarca. Nós formamos filhos médicos e médica. E tivemos oportunidade de estar em lugares que a gente nunca sonhou em estar. Mas depois que nós tivemos um encontro real com a piedade, quando chegaram a nós, quando chegou ao nosso conhecimento tudo que estava acontecendo lá na África, e que esse missionário, durante 30 anos, tinha cuidado deles, um americano, chamado David Russell, e me vendo pregar numa igreja muito grande que nós temos aqui no Brasil, em Santarém, na Paz Church, disse que era eu que ia cuidar deles, depois que Deus o levasse. Deus o levou e eu comecei a cuidar deles mesmo. E eu pensei que eu ia ajudar a salvar essas pessoas, quando, na verdade, eles que ajudaram a me salvar. Eles ajudaram a salvar a minha vida. Eles ajudaram a fazer com que a minha vida e de Elvira tivesse um verdadeiro sentido. A escolha que nós fizemos foi trocar a fama pela fome. Não sei qual é a escolha que vocês têm que fazer aqui. Mas o que Deus está mandando eu falar para vocês que estão aqui é que Ele quer que você o ame, você se achegue a Ele, você dê ouvidos à sua voz, para que Ele se torne verdadeiramente a nossa vida, não uma parte da nossa vida. Entendem? Que nós tenho visto dentro da igreja, vamos dizer assim, organização, que não tem nada a ver com a igreja organismo, que é essa que nós estamos aqui. Hoje nós somos igreja aqui. Tem gente, parece, dos Estados Unidos, da Europa, aqui do Brasil, tem gente do mundo inteiro. Então, nós estamos reunidos como igreja e não precisamos nem estar no mesmo lugar para ser igreja. Eu descobri há 5 anos que Deus não precisava de um púlpito, me dar um púlpito para eu pregar. Eu não preciso de um púlpito para pregar. A última igreja que eu pastoreei, ela tinha milhares de membros, mas hoje eu prego todos os dias, 8h30 da manhã, lá no Instagram, para milhares de pessoas que eu nem sei de onde que elas são. Então, você não precisa de uma igreja para pregar. Você precisa tomar uma decisão e perguntar para o Senhor, finalmente, eu quero saber o que é que o Senhor quer de mim, onde é que eu posso ser mais útil, onde é que eu posso testemunhar do teu nome, do teu poder, sem estar vinculado à fama, sem querer aparecer, sem querer ter milhões de seguidores, sem querer ter uma igreja com um telão de LED de 200, 300 mil reais, sem querer ser notado. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Estão vendo ou não? Pode Sabe por que escrever o aí. presidente não ganhou no primeiro turno aqui? Porque a igreja não orou. Se a igreja tivesse orado direitinho, se os pastores mais conhecidos aqui, ao invés de ficar indo lá tirar foto com a primeira-dama, com o presidente, tivesse realmente dobrado o seu joelho, Deus já tinha dado a vitória para nós. Temos que encarar aqui certas situações aqui, porque a igreja que se chama pelo nome de Jesus ainda não entendeu. E esse mundo tenebroso não tem mais volta para ele, não tem mais nada a nos oferecer. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de sonho, que não esteja alinhado com a volta de Jesus, lamento te dizer, você vai ser pego como uma daquelas virgens loucas. Você sabe que tem as 10 virgens, não tem? As 10 eram crentes, viu? Tem muita gente que prega que 5 era crente, 5 não era crente. Não. As 10 eram virgens, as 10 eram crentes. Só que 5 ouviram a voz de Deus e foram lá ter com o noivo, né? E as outras 5 ficaram lá para a grande tribulação. Eu não quero ficar para a tribulação. Eu não quero encarar o anticristo. Eu não quero viver o que vem pela frente aqui. O que eu quero é ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Compreende? Então, tem pessoas que precisam entender, talvez aqui, algumas, né? Eu não sei por que eu fui convidado para estar aqui. Eu nem sei por que eu estou pregando isso, porque eu sou um dos 3 primeiros discípulos do Kenneth Hagin, né? Do Brasil. Então, eu passei a vida inteira pregando sobre fé.
Fé, fé. É o único assunto que eu realmente prego todos os dias essa palavra da fé. E eu ia pregar uma das palavras da fé aqui que eu tenho para pregar, né? Mas Deus falou para mim, não. Deus, eu quero que você entre lá e quando te derem a palavra, você fale sobre decisões. Decisões que vão nos afetar. Nesses dias, nesses últimos dias deste mundo tenebroso que nós vivemos. Vocês sabem muito bem, não preciso nem explicar isso para vocês, mas vocês sabem, mas é bom a gente lembrar, que o acontecimento mais trágico da história da humanidade foi a queda do homem, né? Foi a queda do homem que trouxe tudo aquilo que são consequências que nós vivemos desde que o simpático casal lá, Adão e Eva, cometeram aquela altíssima traição contra Deus. As maldições vieram sobre a terra. Mas Jesus veio para quê? Para desfazer essas maldições, destruir as obras de Satanás. Quando uma pessoa entende isso, até eu gosto sempre de dizer isso, não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que nós temos que aceitar Jesus, viu, irmãs? Na verdade, foi ele que nos aceitou. Ele é que disse, eu vos chamei, eu vos escolhi. Né? Então, quando ele nos aceita, quando ele nos dá a graça de entender o que ele fez por nós na cruz, que nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós nos tornamos um só com Deus. E não, você não pode ser um só com Deus fazendo escolhas que o diabo faria no seu lugar, tá entendendo? As escolhas que nós temos que fazer são aquelas que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. E as escolhas que Deus quer de nós de uma forma total e restrita é amá-lo acima de todas as coisas. É dar ouvidos à sua voz. A chegar-se a ele. Tem muita gente pedindo para Deus vir até ele. Vem para mim, vem, Senhor. Não, Deus está dizendo, vem você. Você que tem que se achegar a mim. Para que eu seja a tua vida e para que eu seja o prolongamento dos teus dias. Eu fiquei pensando dias e dias o que seria isso, o prolongamento dos meus dias. E aí Deus me respondeu. Prolongamento dos nossos dias é Deus ser o motivo da gente viver esses dias agora. A obra dele, a vontade dele, o querer dele. Tudo que nós não fizemos em todas as nossas vidas, Deus quer que a gente faça nesses últimos dias agora. Que ele seja verdadeiramente o prolongamento dos nossos dias. Não sei se aqui aí na Europa está acontecendo isso, mas aqui no Brasil tem se levantado uma geração de jovens cheios do Espírito Santo, cheios da unção de Deus, dando um show na gente, nos velhos, entendeu? Pregando na unção de Deus, pregando, escolhendo esperar, né? Escolhendo a santidade, né? E aí um dia eu vi alguns pregadores mais antigos aqui com ciúmes na internet, né? E aí um deles ligou para mim me perguntando, Marco, o que você acha desse movimento? Eu falei, olha, é muito fácil. O que a nossa geração não fez, Deus teve que levantar outra para fazer. Porque a nossa geração passou os últimos anos idolatrando pastor, idolatrando cantor, idolatrando modelos de igreja. Ah, agora é célula. Ah, agora é discipulado. Ah, agora é o louvor. Ah, agora é o dente de ouro. Agora é a unção do caicai. E o tempo passou para nós. Nós que éramos para ser a última geração, estamos vendo uma outra geração se levantar para fazer o serviço que nós não fizemos. Agora, eu sou um homem de 61 anos, eu já vou terminar. E eu decidi, nos últimos 6 anos da minha vida, ser exatamente aquilo que Deus queria que eu fosse. Então, eu posso dizer que eu sou um crente desde os 17 anos de idade, sou pastor desde os 21 anos de idade, mas só há 6 anos atrás é que eu entendi claramente qual era o propósito que Deus tinha na minha vida. Podia ter descoberto, muito antes. Se eu tivesse me rendido à humildade, ao clamor, ao jejum, à oração, tudo aquilo que a gente aprendia na igreja todo dia e que não fizemos, né, irmãs? Então, nesta noite, é uma noite de decisão. E cada um é que tem que tomar a sua decisão. Eu tomei uma decisão há 6 anos atrás. Eu troquei a fama pela fome. Essa foi a decisão que Deus mandou eu tomar. Trocar
as grandes igrejas, trocar as grandes construções que eu fiz. Eu fui um engenheiro que construí talvez as 10 das, talvez 20 maiores igrejas do Brasil, fui um engenheiro que construí elas, como voluntário, inclusive. Mas eu tive acesso a coisas que hoje eu com tristeza, sou obrigado a confessar que se eu pudesse ter entendido o que Deus tinha naquele tempo, ao me dar acesso aos recursos que Ele me deu, às pessoas que Ele me deu, meu Deus, talvez eu não estivesse cuidando agora de 20 mil pessoas, não, talvez eu estivesse cuidando de 1 milhão de pessoas, todos os meses, lá nos países da África onde nós estamos, né? Então, que seja um momento de decisão mesmo. Decisão. Para todos nós que estamos aqui, irmãos e irmãs. Eu tenho um filho aí que mora nos Estados Unidos, ele é dentista, e ele foi um super dentista aqui, com mestrado, doutorado, uma série de coisas, né? E então ele decidiu ir para os Estados Unidos porque foi convidado, claro, pelos títulos que ele tem para estar nos melhores lugares aí, universidades. Mas ele falou para mim, pai, eu entendi que eu só estou aqui nos Estados Unidos porque eu vou trazer muito recurso para a África, através das igrejas que eu vou falar, através das organizações que nós vamos criar aqui. Então ele entendeu claramente que ele não está nos Estados Unidos como doutor, e sim como missionário. Esse entendimento é que tem feito ele prosperar muito aí na América. Tem gente da América aí, não tem? Então, vocês estão aí em vários lugares, né? Eu sei que tem França, Alemanha, qual mais países? Portugal. Meus irmãos, coloca aí o país que vocês estão aí. Portugal, França, Estados França, Unidos, Alemanha, Estados Unidos, Itália. Itália. O povo da Itália orou. O povo da Itália conseguiu eleger agora uma mulher de Deus, cristã, casada, que acredita na família. Né? A Itália vai bombar, a Itália vai explodir, o evangelho vai explodir na Itália. Entendeu? Então, o povo da Itália orou. O povo da Itália conseguiu se libertar de tantas coisas que a Itália, que deve ser, puxa, um dos países mais lindos que existe no mundo, né? Um país cheio de irmandade com o Brasil. O Brasil, eu sou de São Paulo, eu sou paulista, a grande maior colônia italiana do mundo está aqui em São Paulo, né? As melhores pizzas do mundo estão aqui em São Paulo, não lá na Itália. Então, quando eu vi o discurso da presidente que foi eleita agora na Itália, falando de Deus, falando de família, meu Deus do céu, isso é uma conquista de um povo que orou. Né? Então, a presença de Deus está aqui. Hoje é um momento de decisão. Eu creio que Deus plantou vocês nesses lugares para fazer a diferença, para trazer avivamento para essa terra aí tão devastada, né? A terra do iluminismo, né? A terra das grandes guerras, né? Os países onde tem tanta prosperidade, mas tanto suicídio, né? Onde as igrejas estão sendo trocadas por casas de show, né? Então, Deus não pode... Eu acredito piamente que só estão aqui pessoas que vão tomar as decisões certas, baseadas nessa palavra que foi pregada aqui. Essa é a minha oração que eu quero fazer daqui a pouco. Amém, apóstolo. É como o senhor diz, né? Quando Deus chama, é poderoso demais, né? Mas a gente pensa assim também, eu acho que acontece com todas nós aqui, que conheceu Jesus depois de um certo tempo, né? Não vou dizer a idade, né? Mas depois de um certo tempo que a gente conheceu Jesus, a gente sempre tem aquela culpa, né? Que a gente fica imaginando, como seria bom se eu tivesse conhecido antes, né? Eu também, como quando eu não conhecia Jesus, eu não passava nem na calçada da igreja evangélica, apóstolo, para não para não entrar, não passar nem perto. Mas hoje, se pudesse, eu morava dentro da igreja evangélica, aleluia, louvado seja Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? E é isso, eu tenho certeza que somos transformados no tempo certo, né? Deus é fiel, né? Se você tem essas pessoas que o Senhor deu para você guardar, né? De cuidar, então é porque exatamente, Deus não erra não, viu, apóstolo? É as pessoas certas que você tem que cuidar, são essas pessoas.
E é muito lindo o que Deus faz na nossa vida, né? Tudo no momento certo, né? E eu creio que esse seu projeto é do coração de Deus mesmo, que é um projeto muito lindo. Inclusive, a pastora Fabiana vai passar aqui sobre o projeto. Eu queria pedir ao senhor, apóstolo, o senhor falar mais sobre o projeto aqui, para as pessoas conhecerem o projeto que o senhor tem na África, né? A pastora Fabiana vai colocar aqui as fotos para as pessoas saberem, né? Como é isso, como é viver com essas crianças lindas, meu Deus. E hoje a gente está vendo tanta polêmica aí, né, das criancinhas, né, que estão sendo alvo de especulações, mas as criancinhas pertencem ao Senhor, né? Vinde a mim todas as criancinhas, louvado seja Deus, porque nelas tem um coração de Jesus, tem Jesus nelas, e elas representam o Senhor. Amém? Apóstolo, você pode falar sobre o projeto? Olha, o Socorro África, ele nasceu, como eu disse, há 6 anos atrás. Um missionário americano chamado David Russell me viu pregando numa igreja muito grande que tem aqui no Brasil e falou que Deus tinha mostrado para ele que ia levá-lo para o céu, já era bem idoso já, e que eu ia cuidar dessas pessoas, que era eu que ia ser a pessoa que ia cuidar deles. Eu, quando comecei a receber as mensagens, em 2013, aliás, 2000 e... Meu Deus do céu. São 6 anos, 2017, perdão. Eu não dei muito, assim, não ouvi, assim, como se fosse uma coisa que eu devia fazer, mas, pelo sim, pelo não, nós começamos a cuidar de 10 famílias no Quênia. Ocorre que eu viajo muito, né, pregando fé e finanças pelo Brasil e pelo mundo, e onde eu ia e comecei a falar do projeto, as pessoas começaram a querer entrar. E quando a gente viu, nós já estávamos cuidando de cerca de 200 famílias, já em 6 países na época. E aí conseguimos o contato com a esposa do missionário, Sharon, que mora nos Estados Unidos. Ela me contou a história toda, que era verídica, inclusive que o meu apelido lá era Urso Branco. Eu já tinha até apelido lá. Não sei por que eles me chamam de Urso Branco, né? Mas, enfim. E aí nós fomos com tudo, né? Hoje o projeto completou 6 anos. Somos um exército de mais de 500 pessoas entre igrejas, empresas e irmãos em Cristo, do Brasil todo e do mundo, vários lugares do mundo, até da China. E já estamos... Então, nós decidimos entrar nesses países como empresas. Estava falando aí para a pastora Fabiana e para a pastora Alexandra. Nós estamos construindo, já temos 2 padarias, uma na Somália e uma no Malawi. Já temos uma padaria em construção em Moçambique. Temos ateliês de costura na Somália. Temos ateliês de costura, aí são construções. Temos ateliês de costura em Uganda. Temos ateliê de costura no Quênia. Temos um hotel que acabamos de comprar na fronteira do Sudão muçulmano com Uganda, onde nós vamos cuidar de 300 crianças que sobreviveram aos genocídios no Sudão muçulmano. Já temos uma casa de acolhimento com 60 crianças em Uganda. Temos agora o projeto de construir uma base na Libéria e uma no Quênia. A base do Quênia já é um terreno comprado, 250 mil metros quadrados. Essas fotos aí é a República do Congo. Nós temos 3 orfanatos lá, com crianças cujos pais foram todos mortos pelos muçulmanos do M23. Nós temos... Essas crianças aí são de Ruanda, elas já estão estudando. Sudão do Sul, por exemplo, tem uma pastora que tira as meninas de 12 e 13 anos, que são obrigadas a receber mais de 30 homens a troco de comida. Elas deixam de ser prostitutas. Nós temos uma delas que já está fazendo medicina nos Estados Unidos. Temos uma irmã, uma menina da Tanzânia, e 2 irmãs, uma fazendo medicina e 2 engenharia, que foram tiradas das ruas da Tanzânia, onde elas eram escravizadas, estupradas. Nós temos uma menina do Congo também que está fazendo medicina nos Estados Unidos. Elas vão voltar, vão mudar a fibra moral desses países. Nós temos crianças de 5, 6 anos de idade que foram, nasceram ou no islamismo ou no ocultismo, na magia negra, né? Essa aí é uma casa que foi queimada pelos muçulmanos, onde nós tínhamos aí as crianças
graças a Deus escaparam vivas. Estamos reconstruindo lá em Serra Leoa, um orfanato lá. E essas crianças de 5, 6 anos, sabe o que elas chegam nos pastores e pastoras? Elas nunca ouviram falar de Jesus. Falam, olha, o homem de branco apareceu para mim. Aleluia. Meu Deus, é poderoso. É muito lindo, Jesus. Muitas delas, esse aí é o nosso orfanato na Libéria, já é construído. Essas criancinhas aí, não, aí é no Togo. É um orfanato construído já com alvenaria, né? Estão vendo que bonitinho? Lá no Togo. E essas crianças que não sabiam nem quem era Jesus, elas estão sendo salvas. Porque Jesus senta com elas e evangeliza elas, ele mesmo. Meu Deus, Então, a nossa apóstolo. função lá é manter essas crianças vivas para Jesus salvá-las. Essa aí é no Congo. No Congo, nós tivemos que transferir essas crianças para uma outra cidade, porque lá em Goma, onde nós estávamos, os grupos terroristas passaram lá e mataram 70 dos nossos órfãos. E mandaram o vídeo para mim ainda, para eu assistir a morte deles. Então, eu não entrei aqui para falar de dinheiro, viu? Se quiserem ofertar, amém, mas eu entrei aqui para vocês orarem por mim, para minha sanidade mental continuar intacta, porque as coisas que eu vejo, as coisas que me mandam, eu não tenho coragem nem de mandar para os meus filhos, que são médicos. O hospital que está sendo construído, estão pedindo para eu falar de um hospital que está sendo construído. Não é um hospital, foi um posto de saúde que nós construímos lá no Malawi, que está atendendo 150 pessoas por semana já, porque eles tinham que andar 4 horas para ir, 4 para voltar, para encontrar o posto de saúde do estado fechado. Muitos morriam no meio do caminho, né? Então agora eles não morrem mais, porque a gente mesmo está cuidando deles, né? Um técnico enfermagem, já tem um médico chegando lá agora. Nós compramos aparelhagem, maca, compramos todos os aparelhos, estamos um estoque de remédio lá. Então, aí é o pessoal comendo, se não me engano, se não estiver enganado, na Libéria, se não me engano. Essa foto aí, né? E hoje a nossa vida tem sentido, sabe, irmãos, irmãs? Esse orfanato aí é em Moçambique, tá? Não, essa foto aí, pelo amor de Deus, não põe mais ela não, porque eu já sofri muito com essa morte aí desse... Aí são as crianças que nunca tinham tido acesso a estudo e estão lá, foram as que escaparam, as 60 crianças que escaparam dos genocídios no Sudão muçulmano e que nós estamos dando estudo, comida, remédio e roupas para elas, né? Essas meninas é aquela que a pastora tira das ruas, olha o tamanho delas. Já eram usadas como prostitutas, né? No Sudão do Sul, e agora estão tendo a chance de conhecer Jesus, né? Louvado seja Deus, de comer, de ter um lar, né? Olha aí, essas meninas eram prostitutas, foram tiradas das ruas e foram transformadas pelo poder de Deus. Esse é um dos pastores que cuida de um dos 4 orfanatos que nós temos na Libéria. Aquela construção atrás já ficou pronta, viu, gente? Graças a Deus, temos um orfanato lá, bem bonito lá na Libéria. Essa menina aí, acho que a foto fala por si mesma, né? Aí são os que ficam de fora do nosso orfanato do Congo, porque não cabe mais lá dentro, né? Como não tem mais lugar para colocar, então eles moram aí, ó. E foram aí que os muçulmanos pegaram eles, porque os que estavam dentro do orfanato tinham a ordem, inclusive, do bruxo lá da cidade, que não era para tocar nas crianças do urso branco, né, que eles falam, né? Aí é na Tanzânia. Já deu, né? Já deu. Aí é no Togo, as crianças dormindo nos colchões lá, que inclusive foi uma live que a pastora Zenete Rodrigues fez conosco e nos ajudou a comprar 300 colchões lá, os nossos orfanatos lá. Meu Deus, apóstolo. É forte demais tudo isso. Apóstolo, nós não temos problema aqui no Brasil não, viu, gente? Amém.
Eu vi, eu acho que foi numa live com o senhor, que eu acho que o senhor também foi ameaçado, assim, lá, né? Como Sim. Não, é que cada um desses países, por exemplo, no Congo tem 18 bruxos que fazem reuniões semanais para me matar. Meu Deus, apóstolo. E quando eu peguei na Missão Cristã Mundial, para 8 mil missionários do mundo inteiro, lá em Trindade, no Congresso da Missão Cristã Mundial, foi dito que tinha já alguns espiões lá assistindo, e aí, quando eu preguei, foi tirado as filmagens, para eu não aparecer, porque eles, inclusive, acabam enviando, às vezes, até pessoas para matar os líderes das missões nos países onde eles moram, né? Sim, sei. Então, eu sou uma pessoa assim que eu estou pregando lá na internet, porque eu não tenho medo de morrer, Deus já falou para mim que eu sou mais útil vivo do que morto. Então, mas eu já tenho, por exemplo, tem vários grupos de intercessão no Brasil e no mundo, e hoje oram para eu não morrer. Esse é o propósito das orações. Lá tem uma pastora no Quênia, que tem... Eu não sou nenhum herói não, viu, gente? Viu? Por favor, tá? Aleluia. Pensa que eu estou vindo aqui bancar herói, não, tá? Só estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, né? E tudo que ele tem feito lá não é por causa de mim, apesar de mim, tá? Mas tem uma pastora lá no Quênia que ela jejua 3 dias por semana no monte, porque Deus já falou para ela que se ela não fizer isso, o diabo me mata e aí acaba o projeto Socorro. Meu Deus. Então a guerra é grande, mas a vitória é nossa. É nossa pelo sangue de Jesus. Meu Deus. Quem tem um projeto também lá em Moçambique é a pastora Edna também, que ela ajuda as mães, as criancinhas lá em Moçambique. Aposto. Abra o microfone aí para todos falar. Depois, você pode me dar o contato dela? Ela está aqui online. Nós podemos mandar recursos para ela, como já mandamos para os outros orfanatos. E a pastora Vânia também. Deixa eu ligar aqui o microfone aqui, só um minutinho. Pronto, Edna, pode ligar. Ela tem um projeto lá em Beira, lá em Moçambique. Por isso que eu perguntei para o senhor onde é que era em Moçambique. Em Moçambique, olha, deixa eu falar com quem que nós estamos. Você conhece a pastora Valéria, lá da Missão Cristã Mundial? Edna. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Não conheço. Nem o pastor Márcio Sabino? Não, também nem a missionária Nair? Não, também não. Ainda não. Nós estamos lá com o Nick, um americano que está lá em Moçambique, um grande orfanato também. Sim. O Nick, você conhece? Não conheço não, não conheço não. O projeto é mais no sul, é lá em Beira. Esse projeto fica a 30 minutos da cidade da Beira. E é uma igrejinha muito pequenininha, né? É uma igrejinha muito pequenininha. Eu já estou com esse pessoal aí, tem mais ou menos, eu acho que quase 2 anos por aí, assim, mais ou menos. E você está cuidando de órfãos lá? Órfãos não tem praticamente, são famílias praticamente muito carentes, né? E adolescentes também, praticamente sem recursos, sem pessoas adolescentes, por exemplo, de 17 anos que quase não foram para a escola, não falam português, né, praticamente, né, eles falam os dialetos deles, então fica até difícil de poder ajudar. Outra adolescente tem uma irmã, não sei se ela está aqui. Que ela... depois, para a gente começar a ajudar você financeiramente lá. Essa é a nossa função aqui. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Nós adotamos as criancinhas lá, tem outra irmã que adotou outra criança, assim, para poder estar ajudando as criancinhas de lá a ter um recurso para alimento, né? Porque é muito difícil a situação de lá. Vamos lá, vamos ajudar. Depois eu passo o contato para você, Edna da Posta. Muito bom. Obrigada. Liga ao microfone, pastor Alexandre. Ai, perdoe. A pastora Vânia está aí também, ela mora na América, ela também trabalha com as missões, com projeto também com crianças, né? Pastora Vânia? Mas eu acho que ela está só ligada aí, mas eu acho que ela não está falando. Ou então não está conseguindo abrir o microfone. Aleluia. Mas não esquecendo do propósito da mensagem, né? Diz ela para falar aí.
Pastora Tempo de Vânia. decisões, né? Na vida de Amém. todos nós. Pastora Vânia. Amém. Oi, é Shalom, Oi. consegui, glória a Deus. Oh, aleluia. Que coisa linda, apóstolo Marco, evangelista Marco, eu estou aqui em lágrimas. Gente, é Aham. muito lindo. Como é bom, né, servir a Deus e servir ao próximo, né, o necessitado, né? Glória a Deus. É tão bíblico que é a verdadeira religião, né? De Tiago 1,27, né? Eu acabei de dizer, esse é o verdadeiro evangelho, eu escrevi aí no chat. Mas é uma bênção, né? Eu tenho duas pequenas missões, uma no Brasil e outra em Moçambique, Maputo, capital, né? Eu conheci esse pastor de Moçambique, ele ainda estava no Brasil quando nós nos conhecemos através de outro pastor lá de Minas. E um dia, do nada, eles me chamaram e falaram: pastor Naum sentiu de Deus de orar por você. E esse pastor orou comigo, e daí a pouco, assim, eu comecei a falar com eles, né, com a esposa, com ele, e compartilhando um desejo muito grande do meu coração, que Deus já havia me dado há muitos anos. Eu era praticamente uma adolescente, quando eu já sentia esse desejo no meu coração. E ele havia deixado a igreja no Brasil, em Moçambique e ido para o Brasil para buscar a esposa que já estava lá. Só que nesse meio tempo aí começou a pandemia e tudo ficou muito difícil, eles com medo de voltar, mas a igreja lá era necessário que eles voltassem, enfim. E nós começamos, e Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E nós conversamos, eu compartilhei com ele o desejo que eu tinha, de começar a trabalhar assim, uma missão, e fazer uma casa de apoio com crianças, com prostitutas, com mulheres violentadas, né? Com todo tipo de necessidades, assim, carência. E aí, para a honra e glória do Senhor, eu estou lá com eles desde já. Nós agora compramos o segundo terreno para a segunda igreja. Eu até contei para as irmãs aqui da outra vez, que a primeira igreja nós começamos, ele começou a fazer os cultos, os trabalhos com crianças debaixo de uma árvore. A nossa escolinha, hoje em dia nós alfabetizamos não só criança, mas como também adultos, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor começou a enviar pessoas, no qual o Senhor já havia dito a ele que enviaria. E agora nosso segundo local lá é bem pequenininho, sabe, pastor? Assim, agora nem uma árvore nós temos lá para começar o trabalho, mas para a honra e glória do Senhor já começamos, já tivemos trabalho com as crianças, com os adultos, e os cultos já estão sendo realizados lá, e é muito árduo, é um lugar muito pobre, de muita necessidade, e assim, e é difícil, né? É muito árduo, é só para a honra e glória do Senhor mesmo, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão, mas tem sido uma bênção, tem sido, assim, muita bênção, muitas crianças carentes. No último Natal, no último ano, nós fizemos Natal lá para mais de 450 crianças, só em um local, só em uma igreja. Então, assim, tá indo para a honra e glória do Senhor. E o desejo deles é um dia me ver chegando lá. Sim. E o meu desejo é estar lá. Então, eu oro ao Senhor que esse dia chegue logo, porque eu acho que vai ser muita emoção, não vou aguentar, não. Mas meu coraçãozinho não vai aguentar, não, ver aquelas crianças e tudo lá. Tem que ter amor, né, pastores, profetas e, né, povo de Deus. Tem que ter amor à obra, amor ao evangelho mesmo, para continuar fazendo. É muito lindo o que o Senhor está fazendo, meu Deus. Eu glorifico ao Senhor pela tua vida. Mas não muito teve... bonito. Hoje não, mas no começo não teve nenhum dia que eu não desisti umas 50 vezes dentro do mesmo dia. Verdade, eu entendo. Todas as vezes que eu pensava em desistir, eu tinha uma pessoa aqui do meu lado, aqui, que é uma pena que ela não está podendo estar agora. Glória a Deus. Que é a minha mulher. Porque Amém. a minha mulher, diferente de mim, que nasci numa família abastada, ela nasceu numa família de 12. O pai morreu quando ela tinha 6 anos, lá no Mato Grosso. Eita. O primeiro par de sandálias que ela teve foi uma havaiana de cada cor aos 14 anos de idade. E vendia laranja e bolo na rua para não morrer de fome, né?
E ainda Sim. lavava, cozinhava e passava para os irmãos mais velhos. E aos 18 anos, ela foi embora para Goiânia, Uhum. uma promessa. Ela disse, mãe, eu entreguei minha vida a Jesus, eu vou embora para Goiânia, eu só volto para cá o dia que tiver dinheiro para te dar uma casa. Eita, glórias, aleluia. Começou a vender roupa na rua, começou... Quando eu conheci Elvira, no século passado, ela já tinha uma das maiores lojas de multimarca no Mato Grosso. Ela depois chegou a ter 5 lojas. É mãe de 3 doutores e só terminou o ensino Amém. médio há 4 anos atrás. Porque ela queria se graduar Glória a Deus. na Escola Bíblica Rema, da qual eu já sou graduado há muitos anos. Eu fui um dos alunos de Kenneth Hagin, né? E por causa disso é que ela terminou o ensino médio. Então, só quem passou assim que fome, Deus como ela faz, né? passou, né? Ela falou, você não vai desistir, nós não vamos desistir, não. Nós vamos para Amém. frente. Eu entendo ela, porque eu vim de uma família pobre também. Nós perdemos a nossa mãe. Eu era mais velha de 4 filhos. Eu fiquei com 11 aninhos. A minha irmã do meio ficou com 9 anos, a mais nova com 4 aninhos e o meu irmãozinho com 3 meses de idade. Então, assim, já nasceu aí, né? Aquele desejo de ajudar a criança, de ajudar né, os órfãos, já por aí. Mas o Senhor, Ele usa as nossas vidas na nossa maior dificuldade, naquilo que nós mais sofremos. O Senhor, Ele pega aquela dor, aquilo que seria para maldição, o Senhor agora transforma como bênção, para que nós possamos Aleluia. continuar abençoando outras almas. A nossa dor agora se tornou uma bênção, e nas mãos do Senhor se torna uma arma poderosa. Amém? Eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor está fazendo, né? Tão pouco ainda, mediante o quanto o Senhor já fez na tua vida. Mas o pouquinho Imagina. que eu estou fazendo, eu assim... É que nem eu falei para o hoje, o amor de Deus, do amor de Cristo pela minha vida, me dá vontade de sair pelas ruas gritando: Jesus, eu te amo. Obrigado por tudo que o Senhor fizeste por mim naquela cruz. Obrigado pelo teu amor. Aleluia. Eu sou assim, quando eu sinto o amor de Cristo, eu não me seguro. E isso acontece quase todos os dias. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor por tudo. Eu sei que, claro, é da vontade dele, né, que esse trabalho lá dê continuidade. Parabéns. Nós estamos aguardando, porque eu sei que o melhor o Senhor tem para fazer através das nossas vidas, né? Para a honra e glória dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito, muito lindo, né? Quando Deus une aí, ó, tá vendo? Olha, tanto testemunho poderoso aqui, não é? É tudo para a glória do Senhor. Eu estou muito feliz mesmo de falar sobre não é, esses projetos, né, que Deus coloca em nosso coração. Muito lindo mesmo. Pastora Fabiana, quer falar alguma coisa? Estava enxugando aqui minhas lágrimas. Oh, glória. Aleluia. Mas eu creio que é muito emocionante, assim, né? Ajudar, assim, quando está distante é uma coisa, mas você, né, o apóstolo, que eu creio que o senhor já foi lá e creio que o senhor já participou, já viu. Tem que ir para lá, já voltando sem meia, sem sapato, sem nada. A gente dá tudo que tem. Não sei se vocês conseguem ver hoje o que a Edna tinha mandado hoje para mim, o que eles compraram lá em Moçambique, né? Que eles ajudam as famílias lá. Arroz, compram com o dinheiro que nós mandamos por mês, eles compram isso, né? Para poder ajudar eles lá a se alimentarem. Então, ele me mandou isso hoje. Eles compraram para poder a alimentação que eles fizeram com o dinheiro, né? Pastora Fabiana, depois eu vou estar enviando algumas fotos lá também. Você compartilha com os irmãos aí, só para eles conhecerem melhor lá. Tá sim. Amém. Inclusive, eu coloquei o número do Pix. Eu sei que, como a apóstolo disse, ele não veio aqui para pedir alguma coisa ou não, mas a gente tem que fazer isso, não é? Por amor, não é? Aos crianças e tudo. Então, colocamos o número do Pix
do apóstolo Marcos, quem sentir desejo no coração, não é de É, ofertar o nessa África Aid, obra, na obra, não é para ele, é para a obra do Senhor, né? não, pelo amor de Deus, o African Aid é uma organização, uma missão onde todas as pessoas, todas, são voluntárias. Ninguém, nem a minha secretária, nem a tesoureira do projeto. Ele está numa sala chique lá em Cuiabá, que é dada de presente para nós, a gente não paga aluguel. A minha mãe, por exemplo, que é uma das maiores mantenedoras do projeto, eu presto conta até hoje para ela, fica brava, mas é o nosso modus operandi, cada centavo que entra ali é prestado conta, a pessoa fica sabendo aonde foi o dinheiro dela e como foi usado. E é por isso que ele não para de crescer, né? Transparência, né? Transparência. As pessoas... E outra coisa, fazer uma propaganda de Jesus, não minha, eu não conheço uma pessoa que não semeia lá, que não colhe de 100 vezes mais para cima. É uma coisa... Não existe um solo mais fértil do que o solo africano. Não existe. Não existe. Meu Deus. Nada. Não existe nada que se compare a uma semente lançada na África. É de 100 vezes mais para cima. Tem gente que dá testemunho que colhe 1.000 vezes, 3.000 vezes. Sim, já tive testemunho de 5.000 vezes o valor que semeou. Aleluia. Causas destravadas. A pessoa começa uma empresinha lá com 20 mil. Hoje tem empresa que fatura 1 milhão por mês, depois que começaram a semear na África. É um turbilhão. Eu ficasse contando testemunho aqui, ia ficar meses contando. É um atrás do outro. Na minha vida, desde quando eu comecei a ser mantenedora fiel desse projeto lá, Deus trouxe à existência algo que ninguém fazia. Aqui na América, Deus trouxe à existência, foi revelado a um casal de pastores lá do Brasil. O Senhor vai trazer à existência algo que não existe nesse lugar. Algo que de brasileiro só você vai fazer. E aconteceu. Depois que eu comecei a ajudar esse projeto. Então, assim, é igual você está falando, é algo assim, é tremendo, é um mistério aí. Tem uma menina da Califórnia que ela tinha uma empresa, e eu estava me lembrando, a senhora está nos Estados Unidos também? Sim, eu moro aqui já há 31 anos, eu estou na Carolina do Norte, não sei se o senhor já ouviu falar. Do estado eu já preguei em 39 lugares aí, eu morei aí, eu estudei na Rema, né? Na Rema Bible Training Center do Kenneth Hagin, lá em Oklahoma, né? E essa menina da Califórnia, ela deu uma oferta de $1.000 uma vez lá para a África, e ela tinha montado uma empresa, e a empresa valia $150 mil. Apareceu uma pessoa que comprou a empresa por $15 milhões. Eita, glória! Que coisa linda, né, gente? Deus é lindo, ele é lindo, aleluia! Eita, glória, aleluia! A pessoa falou, eu quero a sua empresa. Ela falou, não, mas eu não vendo nem por $10 milhões. A pessoa falou, não, eu pago 15. Eita, Jesus! Eita! É assim. É forte. É assim. Forte. Amém. É um 12, eu podia estar contando aí. Quantos vocês querem entrar aqui, pastor Elvira? Só tem Luluzinha aqui. Não quer, não? Ela não passou perfume hoje, ela não vai entrar hoje. A Lopinha que estava aqui saiu, que é o pastor Marcelo, que mora em Boston. Eu acho que ele ia pregar, alguma coisa assim. Aí ele teve que sair. Mas o único bolotinha, como diz o apóstolo Marco. Amém. Chama a sua esposa, ela quer falar alguma coisa, apóstolo? Chama essa abençoada aí. Ela falou que vai ficar para a próxima. Que ela, hoje ela não fica à vontade, viu? Aqui, já para a próxima hora que nós vamos convidar. Fazer um convite especial. Ela podia dar o testemunho dela aí melhor, né? Uma hora pois dessa, é, né? Com certeza. Boa noite, pastor Marcos. Boa noite, pastor. Boa noite. Aline. Sou eu, Aline. Oi. Fala com a pastora Elvira que eu mandei um abraço, que eu estou esperando ela. Olha. Aí, tá aí. Aline é uma das intercessoras do Socorro África. Nós temos um grupo que ora todos os dias por Socorro África, né? A Aline é uma profeta. Precisa trazer ela para pregar aí também, viu? Aline, você está né? Ah, bonitona aí. Minha querida pastora Elvira. Maravilhosa. Essa aqui é a minha cara metade aí, a minha inspiração. Meu braço minha forte. musa. É sua filha, apóstolo?
É minha filha, mãe dos meus filhos. Ela é muito linda, jovem. É muito linda ela. Ela é uma avó que é no máximo tia, né? Ele gosta de colocar para cima. É só para elogiar. Que legal. Um grupo muito lindo aqui. Meu parabéns, viu? Assim ela já vai aceitar o nosso convite, né, pastora Fabiana? Eu já disse que ela já fiz um elogio aí. A gente faz assim, a gente já chama já na live. Ao vivo. Essa aqui é que nem pastel de feira. Muito óleo e pouca carne. É que eu estava fazendo outro curso aí de lá, assim, já, só para tomar uma água, né? Rapidão. A gente Amém. estuda muito, sabe como que é, né? Tem que estudar, senão eu não vou para os Estados Unidos, não vou para a África, não vou para a França, né? Isso aí. É verdade. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo convite, foi uma honra. Mas só um minutinho, Apóstolo. Deixa eu perguntar aqui para o povo aqui, gente. Alguém tem que ter uma pergunta aqui a respeito do que foi pregado, alguma dúvida a respeito Opa! Eu quero oportunidade falar. agora. Os microfones estão abertos. Eu quero falar. Aí, tá vendo aí, Apóstolo? Mais um aqui. Faça logo a pergunta. Gente, eu faço parte do grupo do pastor Marcos, eu Socorro África, e o que ele falou aí de todas as ofertas que o pessoal oferta, entendeu, no Socorro África, para o pessoal aonde ele tem esse projeto, ele presta conta tudinho e posta lá no grupo. Tudo aquilo que o pessoal ofertou, ele está lá mostrando para a gente e tal. Quanto foi, o quanto não foi e tal. É tudo prestado ali a conta que ele faz. Pastor Marco é um grande homem de Deus, viu? Grande homem de Deus. Eu tenho seguido ele há um tempinho aí atrás e ele tem sido um exemplo de vida para as nossas vidas. O pastor Marco tem um coração do tamanho do mundo, vocês não têm ideia. Uma pessoa muito humilde, uma pessoa de Deus mesmo. Obrigado. E assim, o que eu quero depois, antes de terminar a live, né, que ele vai orar por nós, essa bênção de prosperidade que o irmão, o pastor Marcos tem, que ele ore pela gente, para a gente adquirir esse dom de riqueza, esse dom da prosperidade, para que a gente possamos cada vez mais abençoar o povo de Deus, o ministério, a obra, essas pessoas que precisam. Gente, é de partir o coração. Vocês viram foto aí, que a gente olha e não aguenta, entendeu? Precisamos ajudar. Aí, às vezes, as pessoas, não, mas eu só vou ajudar quando Deus me der tanto. Gente, se eu for contar o meu testemunho aqui, vocês não vão acreditar. Mas eu vou falar bem rapidinho. Eu sobrevivo com emergencial que o governo me dá. Mas, para a glória de Deus, eu dizimo, eu tiro minha oferta, eu dou oferta para esses projetos e Deus tem me abençoado grandemente. Deus tem me abençoado, nada tem me faltado, porque você não precisa ofertar quando você tem milhões, não, gente. Você tem que ofertar aquilo que Deus coloca no seu coração. Você vai lá e oferta, porque aquilo que você dá de coração, o Senhor Deus, ele acrescenta cada vez mais. Se eu fosse uma pessoa que fosse ofertar ou fosse dizimar pelo fato que eu teria um bom salário, não, gente, eu recebo tão pouco, mas esse tão pouco que o Senhor me dá, eu tenho abençoado vidas. Glória a Deus. Essa semana mesmo abençoei, mandei um certo valor para o pessoal lá da África, que estava passando fome, a criança chorando de fome, gente. Você viu uma criança chorar com fome? Eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E era a única coisa que eu tinha, era R$50 na minha conta. Foi o que me sobrou. Eu disse, Senhor, vou lá e vou ofertar. Eu procurei o Pix dessa missionária e ofertei. E para a glória do Senhor, Deus levantou uma pessoa e me abençoou. Deus levantou duas pessoas, um pagou o meu curso, uma conferência que eu vou para uma conferência, e a outra depois, ontem mesmo, me ofertou, botou R$200 na minha conta, meu irmão. Então, a gente temos que se posicionar. Essa palavra que ele nos deu, se posicione. Dê aquilo que o Senhor fala.
Abra o seu coração, abre o seu coração, abre a sua mão, dê, porque quando você abre a tua mão, abre o teu coração e você abençoa essas crianças, irmão, Deus te acrescenta 100 vezes mais. Você recebe 100, Glória a Deus. sai. Glória Você recebe 100, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel para quem é fiel também com ele. O Senhor, ele é zeloso. Aleluia. Amém? Era isso que eu queria falar. Amém. Posso falar um pouquinho? Aleluia, Jesus. Amém, claro, à Glória a vontade. Deus. Antes de conhecer o Marco, eu tinha muitos problemas financeiros. Um dia eu falei, Senhor, eu tinha lojas, eu tinha 5 lojas, eu tinha muitas contas para pagar todo dia, cheque para cobrir, título para pagar. E assim, teve uma época que estava uma bola de neve. Eu sempre fui dizimista, ofertante. Todas as vezes que o pastor me chamava na igreja para fazer alguma coisa, uma reforma, eu sempre estava ali, sabe? Comprar um ar-condicionado, sempre tive pronta. E um dia eu disse, Senhor, o que é isso? Por que é que eu não posso ter? Eu tenho roupa na prateleira, mas eu não tenho dinheiro na conta. Eu quero trabalhar e quero ter dinheiro na conta. O que eu tenho que fazer para eu dormir mais um dia? Eu tenho uma conta para pagar. E tem dinheiro na minha conta. O Senhor falou assim, olha, você faz certo, só que você precisa aprender mais. Como que é isso? Né? Porque eu disse, mas assim, era muito louco, não tinha sabedoria, não sabia administrar direito, certo? Comprava mais que devia, mais do que eu vendia, né? E o Senhor, ele foi, porque, olha, Deus, ele ama uma oração sincera, amém? Se você fizer uma oração sincera, eu falei, Senhor, eu não fazia tudo certo, porque quando eu ia fazer as compras, eu não perguntava que tanto que eu ia comprar. Eu tinha um computador na minha loja, eu ainda não tinha informatizado aquela coisa toda. O Senhor falou, você vai informatizar. Foi Deus que me mandou ir para o Sebrae fazer cursos. E eu vou falar uma coisa. Eu fui prosperando. E o Senhor foi me instruindo como que eu tinha que fazer as compras, quanto que eu tinha que vender, quanto que eu podia, sabe? E ele foi me instruindo. E eu passei por aquele tempo. Depois o Marco chegou. E nunca mais. Deus, ele me fez prosperar tanto. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho dinheiro na minha conta. Eu posso dizer que eu sou milionária. Eu não gosto de falar isso. Mas eu ralei muito para chegar até aqui. Mas enquanto eu não me posicionei na presença do Senhor, como eu fui lá e fiz essa oração, Deus, o que eu tenho que fazer para eu ser abençoada? Né? Enquanto eu não fiz essa oração e fui viver aquilo que a Bíblia diz, eu não fui abençoada. Amém? E a prosperidade, ela vem. Não, olha, gente, hoje a gente alimenta milhares de pessoas na África, certo? O meu marido fala assim, eu vendo bijuterias, bijus, e mando todo o lucro lá para a África. Por quê? Porque eu fiz uma família muito pobre, certo? Eu sei que ia passar necessidade, eu sei que ia passar falta das coisas. O Marco não, já veio de uma família que, nossa, graças a Deus por isso, né? E eu não, tinha um arroz e feijão, mas não tinha carne, tinha um leite, tinha um café, e o pão, mas não tinha manteiga. Quantas vezes, puxa, hoje eu compro as melhores manteigas para eu comer, não comia manteiga, gente. Por quê? Porque é uma família de 12, uma latinha de manteiga ia no café, né? Então, minha mãe não tinha. Então, e hoje a gente recebendo milhares e milhares de fotos, aquelas crianças passando necessidade de tudo. Porque, olha, o maltrato na África é o de menos, né? Porque é a fome que mata mesmo, é a fome que mata. Porque as crianças já são maltratadas o tempo todo. As crianças, as mulheres, né? As mulheres na Somália são tratadas como lixo. Né? Lixo. Né? E ali elas engravidam, eles têm direito de casar com 2, depois de 2 anos eles têm direito de abandonar elas com filhos e tudo, certo? E eles abandonam. E abandonam, certo? Com 4 meses já abandonam, certo? Então, assim, eu vendo essa necessidade, falei, Deus, eu tenho um dom, e o dom que o Senhor me deu foi de ser empresária, eu quero... O
os ex-dons para abençoar o teu reino. Hoje eu não preciso mais. Mas eu quero fazer alguma coisa. Eu fui confeccionar bijuteria, fui aprender sem saber, fui comprar sem saber, eu vendia outras coisas. Eu fui pesquisar, eu ficava 2 horas da manhã montando, e de joelhos, colocava um travesseiro no chão, uma faixa na cintura, porque eu não tinha uma mesa para mim expor essas bijuterias, e o Marco deitadinho do lado da cama. A gente morava em Roraima, a gente estava lá fazendo uma missão que Deus queria que nós fizéssemos, nós fizemos, e não teve um dia que não foi maravilhoso. E olha, foi tão lindo, tão maravilhoso. Eu faço isso com muita alegria. Deus é tão fiel. A Conceição está aí também? Então, isso tudo ela está contando para incentivar pessoas aqui, porque nós vamos orar agora para transmitir essa unção de prosperidade que nós temos para vocês que estão aqui. Aleluia. Amém. Glória. Porque essa unção ela é transferida. Amém. E de quem que eu recebi essa unção? Do grande apóstolo da fé do século XX, o reverendo Kenneth Hagin. Quem já ouviu falar em Kenneth Hagin aqui sabe do que eu estou falando. O grande apóstolo da fé do século XX. Foi um dos 3, digamos assim, filhinhos dele preferidos. E ele me passou essa unção um dia numa plataforma lá da Rema, na frente de 14 mil pastores, ele me deu essa honra. E eu vou transferir ela para vocês agora. Amém, nós cremos. Se vocês não gostaram de nada que eu falei, pelo menos pegue essa unção aí. Gostamos de tudo, apóstolo. Estamos aqui impactados para a honra e glória do Senhor. Né? Sempre lembrando, como disse a pastora Vânia, Deus não une pessoas, une propósitos. E lembrando também que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. E lembrando também que tudo isso que Deus está fazendo nas nossas vidas não é por nossa causa, é apesar de nós. Não é? Amém? Que fique bem claro aqui que nem eu nem Elvira somos nenhum heróis, não. Nós só entendemos o propósito que Deus tinha na nossa vida e obedecemos, e é por isso que nós estamos aí vivendo esses tempos mágicos, ao mesmo tempo duros, tenebrosos, mas ao mesmo tempo sabendo que a nossa casa não é aqui. Amém, é verdade. Apóstolo, vamos orar? Só um minutinho. Como é que fazemos para participar desse grupo, né? Se eu tenho um grupo, olha, que as pessoas participam para... Todos os dias eu estou no Instagram, 8h30 da manhã, no @MarcoYaminFaith, que é fé em inglês. @MarcoYaminFaith. Esse é o meu Instagram. Quando a pessoa semeia, ela manda o comprovante no Instagram, lá no chat, né? E aí, imediatamente, eu acrescento ela nos grupos de WhatsApp do Socorro África, onde nós prestamos conta de cada centavo que é enviado lá. Então, qual é o processo? Entra no @MarcoYaminFaith, né? Começa a seguir. A irmã Conceição é uma grande mulher de Deus. Aí tá, e a Fabiana colocou. A irmã Conceição é uma das grandes semeadoras da África. Essa irmã, Deus prometeu para ela que ia dar uma casa, Deus logo 2, depois que ela começou a semear na África. Eita Deus! Quem não tem casa própria aí, ó, traz a Conceição para pregar aí, Alexandre, que você vai ver. Isso aí, função dobrada. Uma casa, ganhar 2 de uma vez. Função dobrada. Aí, pastora Fabiana. É a Aline, Conceição, ô glória. Então, eu queria orar agora, transmitindo essa unção aí. Levanta as mãos aí onde você estiver. E agora é hora de receber, hein? Vou pegar um saco ali para encher. Amém, aleluia, Jesus. De graça eu recebi, de graça eu dou, de graça eu recebi, de graça nós transferimos essa unção de prosperidade, a prosperidade que vem do alto. E eu declaro que vocês todos que estão aqui, todas, vão receber os tesouros escondidos e as riquezas ocultas de Isaías 45:3, porque Deus conhece cada uma das pessoas que estão aqui pelo seu nome. E é pelo seu nome, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. E eu quero transmitir essa unção de prosperidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um mês atrás eu preguei em Ribeirão Preto, numa igreja presbiteriana lá, e tinha um casal lá que fazia 10 anos que sonhava ter uma casa. E eles me mandaram testemunho ontem que Deus agiu sobrenaturalmente e eles compraram a casa deles. Então, eu quero profetizar junto com o que eu estou ministrando 10 anos em um na vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Tudo que Deus demorou 10 anos para fazer, Ele vai fazer em 1 ano, Vanessa.
Em nome de Jesus. Em um ano, Edna. Em um ano, Eliane. Em um ano, Conceição. Em um ano. As outras 15 pessoas que estão aqui, recebam agora. Estou lendo aqui os nomes que estão aqui na tela, mas Jesus. todos tomem posse agora. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós recebemos tudo, glória, recebemos em nome de Jesus Cristo, né? Ó, funciona, viu, Agatha? E Pode ter certeza aí. Funciona, Fabiana. eu Esse creio. negócio de Já fé recebi funciona, em viu, nome gente? de Jesus. Funciona e muito. Eita, glória. O Senhor é fiel. Deus. Amém. Amém, pastora Fabiana? Amém, glória a Deus. Apóstolo, muito obrigado por sua presença e por cada uma das minhas irmãs que se encontram aqui, a sua esposa muito simpática, pode deixar que o convite vai vir. E, pastor Alexandre, Apareceu pode estar mais orando. um bolinha aí, o André. Eita, até que enfim apareceu um homem aí para me ajudar. Cadê, André? Não estou vendo, não. Andréa, uma Andréa, tá aí? André, Sou que eu, mora na sou eu. Alemanha. Estou com meu marido. Amém. Já recebem também. Glória a Deus. Ela está na Alemanha, ela. Aleluia. Amém. Obrigado. Amém. Beijo, gente, então. Apóstolo, agradecemos a você, não é, por ter aceito Foi o uma nosso honra. convite, foi uma honra nossa, né, que Deus proporcione mais e mais bênçãos sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, estamos impactadas, queremos sim contribuir com esse projeto lindo, e vamos fazer isso, vamos mandar depois o comprovante lá no Instagram, amém? Que Deus Ok. abençoe, e estamos muito felizes. Muito mesmo Obrigado. por ter aceito o nosso convite. Que Deus abençoe vocês. Foi uma honra. A honra Beijo. é nossa. Beijo, pai. Amém. Paz abençoada. Mariane, Então, fazer aqui a deixa eu saideira. só dizer uma palavra aqui, tá bom? Maravilhosa. vai lá, maravilha, cadê a Eliane? Cadê? Já está preparada Vou para... deixar aqui uma palavra aqui para Ah, tá ali, vocês. já tomou um cafezinho dela ali. Aleluia. Vou deixar uma palavra aqui, está em Isaías 1, versículo 18 e 19. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como as escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco, né, branca como a lã, né? Se quiserdes e obedeceres, comerei o bem desta terra. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus diz aqui que nossos pecados vão se tornar brancos, né, como a lã. Isso, se nós quisermos, se nós aceitarmos, né, precisamos aceitar, né, o que o Senhor tem grandioso para nós, né? Então, não é que Deus quer abençoar todos, mas tem pessoas que rejeitam o Senhor. A verdade é essa. Mas nós não rejeitamos, louvado seja Deus. Nós queremos mais e mais nos dar tudo que temos, nos esvaziar na presença do Senhor. Então, ele diz, que se vocês quiserem e obedecerem, também temos que obedecer, temos que ter temor ao Senhor, a palavra de Deus, temos que nos alimentar, e tudo isso traz a presença maravilhosa do Espírito Santo, aquele maravilhoso que não nos abandonou, aquele que não esqueceu de nós e ficou ali até a gente cair todas as nossas escamas dos nossos olhos. Louvado seja Deus, que estamos aqui em família aqui, é a família que vai morar no céu. Eita, aleluia! Eu creio, Jesus. Amém? E pastora Fabiana, desculpa aí, mas eu tive que dar essa palavra maravilhosa para nós, né? É maravilhoso. Você estava olhando. Quem que vai pregar na semana que vem? Aí só olhando aqui. É a pastora lá, o nome dela, que eu esqueci. Maravilhosa lá. Vou olhar aqui, meu amor. Ainda era, não? É ela mesma. Ai, não acredito. A pastora, pastora Naira Pedrini, abençoada. Ela esteve aqui na Alemanha há pouco tempo, ela. É uma benção, a mulher tem uma sabedoria de Salomão. Vocês não percam que a mulher... Ai, meu Jesus. Ela é linda. Ela é linda. Inclusive, ela faz parte do projeto
do apóstolo que pregou há pouco tempo. Ela ajuda nas missões. Ela é uma pessoa assim que muito abençoada e vai também nos abençoar com a sabedoria que Deus deu a ela. Em nome de Jesus. Amém? Amém, pastora Fabiana? Amém. Eu estou procurando aqui o flyer, mas eu não achei, não. Amém. Se quiser, eu posso te enviar. Enquanto ela estiver louvando aí, você pode passar. Vou passar para você. Glória a Deus. Vê que mensagem poderosa, né? Amém. Se Foi quiseres, comereis o melhor dessa terra. Sim. Glórias. Você tem que Você tem querer, que querer, exatamente. tem que querer para É. ser próspera, para ser abençoada, né? Amém. Vamos cantar a saideira no nome do Senhor Jesus, que amanhã vai ser o dia que eu vou cantar e vou orar, e a garganta tem que estar 100%. Enviei, pastor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profunda a riqueza e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda a riqueza, o saber, o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Eu quero ouvir as irmãs cantando. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, A nossa adoração. Glória a Deus, porque dele e por ele, para ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mães, muito obrigada. Oi, Maria? Irmã Maria? Acho que ela desligou. Amém. Então, amém, minhas irmãs. Obrigada aqui por estar aqui, por ter tido essa oportunidade de estar conosco aqui. E sempre bom estar com vocês em comunhão. Sempre bom, sempre bom.
Amém. Um Glória a beijo Deus. para vocês, Amém. todas boa vocês. noite. Uma Conceição, Boa noite, prazer boa conhecer a noite. senhora. Quinta-feira tem Shalom, mais. Ângela, Malete, Tchau, semana boa que vem, noite, ó, tem Alexandre. Boa mais. noite, Fabiana. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Marta, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quinta tem mais, quinta tem mais. Uhum. Desligo a Mais gravação. visão, mais poder, mais bênção. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Eita, glória. Estou sentindo uma glória tão gostosa que estou toda elétrica.